Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui agora na nossa mensagem aqui do nosso programa Estilo de Vida, e eu gostaria que vocês, por favor, compartilhem para que todas as pessoas que se sentem preocupadas, desesperadas, oprimidas devido a toda essa situação que estamos vivendo globalmente, para que elas possam ter um momento de paz, um momento de refrigério também, não é isso? Então, vão compartilhando, eu estou compartilhando aqui também. E vocês compartilhem aí com seus amigos. Nós vamos falar de um tema aqui que certamente vamos abençoar, vamos levantar o ânimo de muitas pessoas, de muita gente que estão desesperadas. Eu não sei se você tem noção da dimensão da quantidade de pessoas que estão sofrendo, mas muito. O nosso telefone aqui não para, a página da igreja aqui não para de pessoas pedindo a nossa ajuda, pessoas pedindo socorro. Então é um momento que nós precisamos nos solidarizar entre todos, né? Fazer um trabalho de solidariedade, e Deus, Ele conta com você, e nós contamos também com você. Então vamos compartilhando aí, para a gente dar início aqui à nossa mensagem. Hoje vamos falar sobre a bondade de Deus. Exatamente. Talvez você pergunte, mas pastor Luiz Paulo, no meio de uma pandemia dessa, o senhor fala de que Deus é bondoso? Sim, eu vou provar para você. Inclusive, você que tem uma Bíblia aí, pode abri-la em Salmos 34. Eu quero que você leia junto comigo. E é importante que você tenha hábito, né, de ler a Bíblia com mais frequência. Vai compartilhando para a gente poder então dar início aqui à nossa mensagem. Muito bem, vamos lá então. No livro de Salmos 34, no verso 4, olha que interessante. O salmista Davi, né, o rei Davi, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, atenção, Davi ele também tinha os seus medos, os seus temores. Contudo, diz que ele buscou o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Então você veja que o problema todos nós temos. Você vai enfrentar as suas adversidades, as suas dificuldades, as suas turbulências, sejam elas familiares, sentimental, financeira, física, seja uma pandemia, seja qual for o problema. Deus, Ele outorga a você uma fé para que você, fazendo uso da mesma, você obtenha resultado. Deus, Ele só espera que você o busque. Diz no verso 5, os que olham para Ele ficarão radiantes no rosto deles, e não haverá sombra de decepção. Olha que interessante, aos que vivem tristes, angustiados, deprimidos, dizendo: eu não quero sair do meu quarto, da minha casa, não vou comer, não vou tomar banho, a minha vida acabou, nada muda para mim, nada tem solução. Olha só que interessante, os que olham para Ele ficarão radiantes no rosto. Então você precisa agora, ainda que você tenha dificuldades, de parar de olhar os problemas atuais e olhar para Deus. Se você conseguir olhar para Deus, está aqui escrito, você ficará radiante e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Então o medo, os temores, as suas dúvidas, a sua ansiedade, tudo isso Deus, Ele vai extrair da sua vida. Mas para isso você precisa olhar para Deus.
Então não olhe aos problemas. A Bíblia, de início ao fim, vai ensinar a você olhar para Deus. Eu, como pastor, por exemplo, nesses 26 anos que eu venho atendendo pessoas em vários países onde nós estivemos, eu sempre digo isso às pessoas, incondicionalmente, do problema que ela vive. Eu digo às pessoas, se você olhar para Deus, você vai brilhar. O seu casamento vai ser restabelecido, as suas finanças vão progredir, até a sua saúde vai ser restaurada. Mas as pessoas têm que tomar posse disso. Aí no versículo 6, olha que interessante, ele diz: clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Então eu pergunto a você, cadê a depressão? Cadê a angústia? Cadê as tristezas? Os desesperos? Veja, ele clamou ao Senhor. É o que você precisa fazer, você que se sente cansado, fraco, desanimado, sem forças, você que diz: olha, eu não tenho forças para sair do meu quarto, eu não tenho forças para levantar da minha cama. Então eu convido você aí na tua cama mesmo, clame a Deus agora, clame ao Senhor. Está aqui escrito: clamei ao Senhor em meu desespero. Então Deus, ele está justamente para você que se encontra desesperado, endividado, com problemas conjugais, com problemas com seus filhos, problemas familiares. Você que está desesperada. Pastor Luiz, eu estou desesperado, não sei mais o que eu faço. Já bati em várias portas e ninguém me ajuda, Pastor Luiz. O que eu devo fazer? Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Está aqui escrito: livrou-me de todas as minhas angústias. Deus é Pai, Deus não é padrasto, Deus é Pai. O Pai que é Pai, Ele ama o seu filho. O Pai que é Pai, Ele atende o seu filho. Ele dá ouvidos, Ele ouve ao clamor do seu filho. E você, como filha de Deus, você como filho, faça isso. Invoca o nome do Senhor. Poxa, até o presidente do Brasil, até o presidente falou: vamos jejuar. Não sei se vocês viram as notícias, mas até o presidente da República do Brasil está proclamando um jejum a Deus. Então é bíblico. Poxa, todas as vezes quando eu faço aqui uma live, ou aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, você que tem vindo, ou quando você vier acabando essa pandemia, você vai ver que nós sempre incentivamos, ensinamos, orientamos, explicamos o que é um jejum. O jejum, a Bíblia nos ensina que todos os patriarcas, os heróis da fé, eles faziam jejum a Deus quando eles estavam numa situação de muita opressão, de muita angústia, de desespero. O jejum é você se quebrantar, o jejum é quebrantamento de espírito, você se humilha, você esmaga, você moe a sua carne, por isso você precisa renunciar a algo para apresentar a Deus um jejum. Davi, ele disse, por exemplo, ele disse: não vou entrar nos meus aposentos, não vou comer carne, não vou tomar vinho, não vou colocar perfume, unguento, não vou dar descanso aos meus olhos. Então, você apresenta a Deus a sua vida, você que está desesperado pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu trabalho. Muitas pessoas agora estão desesperadas, umas por causa da doença, a pandemia, outros por causa do desemprego, do corte de quadro de funcionários, outros empresários estão desesperados devido à caída, né, de movimentação da clientela. Naturalmente, isso é geral, é global, você não é o único, não. Então, Deus, ele está de ouvidos abertos para você. Davi, ele diz: clamei ao Senhor
em meu desespero e ele me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Eu tenho essa fé no meu coração. Seja você católico, seja você espírita, seja você budista, evangélico, crente, pastor, obreiro, levita, não importa. Está cheio de pessoas com título, com religião, mas estão desesperadas, estão sofrendo, não sabem aonde recorrer, não sabem a quem pedir ajuda. Então eu explico isso a você. Clame a Deus, busque a Ele. No verso 7, olha que interessante. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Então, se você teme a Deus, Deus ele envia um anjo guardião que vai cercar e vai defender você, vai defender a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o que é seu, a sua saúde. Mas você precisa temer a Deus, não a homens, a religiões, a sistemas, a status, a posições. Para com isso, tema a Deus. Deus, do jeito que Ele está aqui comigo, me observando agora, Ele está aí observando você. Claro que sim, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Pode, sabe e está em todo lugar. Então clame a Deus, tema a Ele, faça um voto com Deus. Você não é de Deus? Então faz um voto com Ele. O Jó, a Bíblia diz que Jó, ele numa das suas orações, ele disse assim para Deus: Deus, pesa-me em sua balança. Olha a moral que Jó tinha. Eu não sei se você tem essa moral espiritual para você falar isso para Deus. Deus, me pesa na sua balança e veja se eu não tenho sido justo diante de ti. Eu não sei se você tem condições para falar isso com Deus. Pecadores, você é, eu sou, Jó também era. Mas existe uma retidão, existe uma fidelidade, existe uma aliança, existe um compromisso. Que quando você faz um compromisso com Deus, então por mais pecador que você seja, você se torna justo diante dos olhos de Deus. Então está escrito no verso 7, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Então Deus ele quer defender você, Deus ele quer protegê-la, Ele só está esperando que você tema a Ele, nada mais. Veja que Deus não pede muito para nós. Aí no verso 8 diz assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Amém? Olha que maravilha. Deus ele é tão certo que ele tem a audácia, né? Em várias passagens bíblicas, essa é uma delas, você veja que Deus ele fala assim, ó, faça a prova de mim. Agora Davi dizendo, provem e vejam que o Senhor é bom. Vale dizer que Davi também estava em seus temores, com seu desespero, em suas angústias, com seus desafios. Ele tinha, não os inimigos que você tem, os inimigos de Davi eram milhares de vezes pior do que o nosso. Só que ele buscava a Deus, ele temia a Deus, ele era de Deus, ele não estava apoiado em religiosidade, ele não era prepotente, arrogante, ele não era orgulhoso, não. Quando Davi ele precisava ir à guerra, primeiro ia lá no templo, ele ia na igreja, ele falava com o sacerdote, e ali ele consultava a Deus, e Deus dava direção para ele, vai para a guerra, ele ia e vencia. Então, Deus falava, não vai para a guerra, então ele ia e obedecia a Deus.
Então você, minha amiga e meu amigo, é uma pessoa que, se você clamar a Deus, acredite, o melhor dele vai acontecer na sua vida. E diz mais aqui no versículo 9, atenção, acompanha aí, vai compartilhando, compartilha essa mensagem. Vamos atender pessoas que realmente elas querem ajuda, pessoas que precisam de um socorro. No versículo 9 diz assim: temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo que precisam. Tudo o que você precisa, você terá a partir do momento em que você temer ao Senhor. O que você precisa? O teu marido? A tua mulher? Sua casa? As suas finanças? O que você precisa? Paz no coração? Tranquilidade? Está escrito aqui: temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo que precisam. Eu não sei se você acredita na Bíblia. Eu não sei no que você acredita, se você acredita em horóscopos, em tarô, em revistas, em histórias, em filosofia. Eu não sei no que você acredita. Em amuletos, não sei. Mas se você acreditar na palavra de Deus, e se você for coerente, inteligente, e tomar Davi, um vencedor, um conquistador, como referencial para a sua vida, ele diz aqui, ó: temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Sabe por que Davi disse isso? Porque Deus fazia isso com ele. Deus dava tudo o que ele precisava. Mas Davi, ele era fiel a Deus. Você é fiel a Deus? Se você não é, eu convido você a ser fiel a Deus, seja em todos os aspectos da sua vida, seja nas orações, nos seus dízimos, seja no seu jejum, seja na sua leitura bíblica, seja na sua consagração, na sua santificação. Seja fiel a Deus, porque Ele disse: você terá tudo o que você precisa. Davi, ele não nasceu rei, tá? Para você que diz: é fácil falar, pastor. Não, meu querido. Você não sabe o que eu passei para estar aqui onde eu estou hoje. Você não sabe o que Davi passou para ele chegar onde ele chegou. E ninguém sabe o que você tem passado para você estar onde você está. Não é verdade? Então, Davi, ele tem propriedade para falar isso para a gente. E como diz a Bíblia, quem tem ouvidos que ouça. Sabe qual é o problema? Nós vemos pessoas que elas escutam e imitam pessoas fracassadas. Você não tem que imitar pessoas fracassadas, você que não tem que dar ouvidos a pessoas que estão destruídas. É questão de inteligência. Como que você vai estar ouvindo pessoas que a vida dela está um fiasco, a vida dela não progride? O que você tem para absorver dessa pessoa? Por que você não escuta os bons exemplos da Bíblia? O apóstolo Paulo, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você veja que eu procuro imitar o Senhor Jesus. Quem sou eu, né? Longe, muito longe, mas a trancos e barrancos nós procuramos errar menos, corrigir os nossos erros e estar sempre focado aqui, ó, em Jesus. Então é inevitável, né? É impossível que você não vá alcançar sucesso na sua vida. E por último, eu queria, para finalizar, lá no versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido.
Olha aí que maravilha, que bênção, olha a bênção de Deus entrando na sua casa. O que mais você precisa? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Então Deus não busca pessoas inteligentes, Deus não busca pessoas cultas, pessoas que tenham um nível social muito elevado. Deus não busca pessoas bonitas de aparência, jovens, idosos. Deus não olha a sexualidade de ninguém. O que Deus ele está buscando não é a religião das pessoas. Deus ele busca homens e mulheres que tenham um coração quebrantado. E ele resgata os de espírito oprimido. Então você que está oprimido, você que conhece pessoas deprimidas, depressivas, com pensamento de morrer, de suicídio, que não quer levantar, que está mal, que vive base dos remédios e ainda assim não resolve o problema, já foi internado, já saiu da internação da clínica e continua igual, teve recaída. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela precisa buscar a Deus. Essa pessoa precisa temer a Deus. Essa pessoa, ela precisa quebrantar o seu coração. Só isso. Deus não pede muito para você, mas Ele exige um coração quebrantado. Se você é aquele sujeito que tem um coração endurecido, arrogante, orgulhoso, está sofrendo, mas não se quebranta, como diz, né? Não desce do salto. Com Deus, meu querido, você tem que descer do salto. Com Deus, a única exigência dele é um coração quebrantado. É só você pensar um pouquinho na cruz, quando Jesus estava, o que levou Jesus a salvar aquele ladrão e homicida que estava na cruz também? Eram dois. Jesus salvou um. O que levou Jesus a salvá-lo? Foi quando ele quebrantou o coração e disse: Senhor, se for possível, lembra-te de mim. Isso é quebrantamento de coração. É como aquele publicano que foi lá na igreja, tinha o fariseu e o publicano. O publicano, ele batia a mão no peito, ele nem sequer levantava o rosto, porque ele não se sentia digno de levantar o rosto e dizia: seja propício a mim, pecador. Ali ele ganhou Jesus. E lá no livro de Tiago fala que Deus resiste ao soberbo. O próprio Deus, ele resiste. Deus não suporta uma mulher, um homem soberbo e orgulhoso que não está quebrantado. É por isso que você vai ver pessoas sofrendo e Deus não pode fazer nada por ela. Mas quando você vê uma pessoa quebrantada, pode falar para ela: olha, a partir de hoje houve salvação na sua vida, porque Deus vai abençoá-la. Tá bom, meus queridos? Eu vou finalizar aqui essa mensagem. Compartilhe. Vamos atender as pessoas que estão preocupadas, como lemos hoje aqui, que estão desesperadas, pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente desesperada. Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos na próxima mensagem.